Graça e paz, meus amados. Deus, de forma muito generosa e estratégica, colocou alguém muito bonito e especial assentado ao seu lado. Dá uma olhadinha aí. Olha aí. Se Deus fez isso mesmo, sinaliza para mim fazendo assim. Tem alguém aí? Tem? Tem. Deus. Tem? Aí? Aí aqui também? É isso aí. Aí também tem? Não tem? Está faltando alguém? Que alegria estar com vocês. Minha alma, em todo momento e tempo, regozija a tão doce e especial oportunidade de poder desfrutar aquilo que de fato é verdade. Noites assim precisam ser, de alguma maneira, imortalizadas na nossa história. Eu, particularmente, penso que boas memórias nos acompanharão quando nós chegarmos no céu, e lá então nós teremos todos os motivos para continuarmos em todo momento e tempo adorando o nome do Senhor. Eu quero, por gentileza, não parecer chato, porém é quase impossível o pregador não ser, mas você pode ficar só um pouquinho de pé comigo? Só um pouquinho. Eu sei que você veio aqui para passar calor junto comigo, então vamos passar calor junto. Por isso que já reparou que o pessoal aqui dessa igreja é tudo magrinho? Dá uma olhada aqui. Olha aí, são tudo magrinho. Olha aqui, tudo magrinho, ó. Olha aí, meu Deus, que suado. Jesus, meu Pai. É isso aí. Eu queria que você desse um abraço bem generoso na pessoa que está perto de você. Faz isso, fala, vem cá, deixa eu te abraçar. Que bom que você veio. O que é um abraço generoso? É um abraço de verdade, com respeito, mas com vontade. Você pode fazer isso? Dá um abraço generoso na pessoa que está aí. Isso aí, obrigado, pastora Simone, Lauren. É isso daí. Gente, vocês do louvor, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal do louvor. É isso aí, eu quero ler um texto da palavra junto com você, assim de pé, bonito como você está. O livro é João, o capítulo é 3, e o versículo aquele que vier ao seu coração. 16, obrigado, meus amados. Deus abençoe os nossos amados irmãos do Ministério de Louvor, que, como sempre, fazem grande diferença num ambiente de culto. Olha o texto, você conhece a palavra. Eu amo se perguntar para mim o texto. Agora recente, em o penúltimo encontro de jovens, um deles me fez uma pergunta assim em particular: pastor, qual o texto que você mais se identifica na Bíblia? Bom, é esse. Diz assim: porque Deus amou. Olha só. Porque Deus amou. Sabe por que está escrito isso? Antes de você tomar sua ceia, nós vamos ler junto. Sabe por que está escrito isso? Porque é um fato. Porque Ele amou mesmo. Porque Deus o quê? Deus o quê? Amor. E o texto diz, em relação à proporção de amor, que mostra a consequência. Amou assim, de uma forma tão grande, ou de tal maneira, que deu. O amor traz um tipo de ação chamado doação. Aonde tem amor, tem doação. Amou de tal maneira que deu o seu filho, o quê? Eu disse para você o que é unigênito. É único. Que deu o seu único filho. Deu o que havia de melhor. Deu tudo, por isso único. Deu e ficou sem. Está dizendo que ele só tinha um. Deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê o ame também. Seja recíproco. Todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Faz o quê?
passe a eternidade com Ele. Feche seus olhos. Tens toda a liberdade e legalidade. Teu poder está sobre nós, assim também como o seu amor e favor. Esta noite, Senhor, há pessoas aqui que moram do lado dessa igreja e outros que vieram de tão longe. Pegaram carro, BR, talvez trânsito, imprevistos, se precaveram, se preparando cedo para estar aqui. Deus, faz valer o esforço, o empenho, o investimento, o deslocamento. Abençoa sobremaneira, para que fique claro que tudo isso tem recompensa. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, meu amado. Eu avisei de antemão que hoje eu aproveitaria a ocasião para ministrar uma palavra que está no meu coração, e ela já está ali um certo tempo. E quando eu digo palavra, não especificamente um esboço, mas um tema, que é falar para uma classe muito específica dentro do contexto familiar, que é casais. Não se preocupe, porque se você é solteiro, final do culto nós vamos orar para que isso seja devidamente resolvido, e Deus, quem sabe hoje, prepare. Você vai dar risada que eu vou falar, mas eu estou falando sobre casal, tá? Então eu vou dizer de novo. Tenho certeza que você vai achar engraçado. Deus devidamente prepare alguém que você mereça. Já comecei. Por que o pastor está falando isso? Fluindo sobre esse contexto, antes de entrar no demais texto e pretexto. A maioria das pessoas clamam por justiça. Sendo que deveriam estar buscando misericórdia. Justiça ou misericórdia? Justiça é Deus dar alguém que você merece. Nós não deveríamos nos sentir tão ruins e desconfortáveis com isso. Pelo contrário, como diz a Bíblia, deveríamos estar todos os dias cumprindo e obedecendo a palavra de Deus para nos justificarmos, porque na medida em que nós nos justificamos, nós aumentamos esse padrão de atuação de justiça em relação a nós. Casamento é algo extremamente poderoso e ao mesmo tempo altamente perigoso. E é tão conflitante sobre a nossa vida, porque esse tema, seguido destas decisões, está relacionado a algo que vai trazer uma mudança em toda a nossa história, e toca com força todas as áreas da nossa vida. Casamento determina saúde. Tem muita gente aí que nem eu, bem, saudável, mas também por causa de casamento tem muita gente doente. Casamento determina a vida emocional. Tem muita gente emocionalmente bem, emocionado até. Eu acho bonito. Geralmente os irmãos aí da terceira idade, quando fala da esposa, eles choram. Não sei se
de boas ou más recordações, mas eles sempre trazem lágrimas. Olha que bonito, irmão. Trazem lágrimas nos olhos. Casamento determina prosperidade. Sim. Tem gente muito bem porque casou muito certo, e tem gente muito mal porque não teve a mesma felicidade. Eu brinco dizendo que eu estou escrevendo um livro. Como eu me tornei milionário depois que eu casei. Vocês sabiam? É porque antes de casar eu era bilionário. Aproveitar que a minha esposa está lá na cozinha cuidando das crianças. É nada. Casamento determina chamado, vocação ministerial e espiritual. Tem pessoas que depois que casou, decolou, foi, fluiu, aconteceu, está vivendo, fazendo ou já foi, já decolou, já viveu, já aconteceu e já fez. Mas tem muito chamado que terminou ali no altar, que foi frustrado, que será impossibilitado ou foi impossibilitado de ser vivido. Por quê? Porque embora Deus acabe unindo pessoas, as próprias pessoas dentro do chamado, as próprias pessoas só podem viver a plenitude de um chamado quando elas unem propósito. Se casamento é tudo isso, e de fato é, e é mesmo, deveríamos nos preocupar, e eu acho que eu falo para os mais jovens, porque os que estão casados não dá mais tempo de reverter, é que casamento é uma das decisões, se não a decisão mais importante da nossa vida. E o problema é que nós tomamos a decisão mais importante no auge da nossa imaturidade. É na mocidade que nós decidimos com quem nós vamos ter os filhos, com quem nós vamos dividir o quarto. É na mocidade que nós dividimos com quem nós vamos passar as adversidades e as dificuldades da vida. E sinceramente, gente, me preocupa isso. Porque se é uma decisão tão importante, a minha preocupação é, nós tomamos em um período onde nós não chegamos no auge de tomar decisões assim. Bom, em resumo, casamento é isso, e com propriedade de causa eu falo, chegou, vem cá. Dá uma voltinha aqui. Quem não sabe, essa aqui é a moça, a ex-moça, mas a menina desde a minha mocidade. Ela tinha 17 anos. Linda. Ela sabe. Foi amor a primeira cobiçada. Amei de verdade. Aliás, está muito claro algumas coisas entre nós. Uma delas, por exemplo, é nós decidimos que eu amaria mais ela do que ela me amaria. É um acordo que nós temos, não é verdade? Eu amo mais, pronto. Não estamos abertos à discussão em relação a essa situação, sim. Tanto que no propósito da vida eterna já combinamos que eu vou primeiro. Eu não quero. Eu vou primeiro. Se não, nós vamos juntos, mas eu acho que eu vou primeiro. Obrigado. Estou falando com propriedade de causa porque são 25 anos casados. Cuidado. Desce, vai. Pronto. 25 anos casado. Depois de 25 anos muito bem casado e muito bem sucedido, e isso não é um teatro para valorizar a ministração, Deus o sabe. Quem caminha mais perto também. O quanto ela é paciente, o quanto eu sou exigente, e difícil de lidar, e isso é uma verdade. Nós descobrimos, aliás, eu descobri algumas coisas que fazem grande diferença, que são importantes mesmo. Existem coisas dentro do casamento que você só aprende em meio ao sofrimento. E sofrimentos que agem por repetição, até que você devidamente aprenda a lição.
E para isso você precisa de algo que é muito importante: tempo. Você precisa de tempo. Tempo para que aconteça todo o processo mínimo necessário de aperfeiçoamento. Tempo mínimo necessário para que aconteça o processo de amadurecimento. Tempo mínimo necessário para que aconteça o processo de compreensão. E por mais que no começo tudo seja uma grande novidade, ao longo do tempo você descobre que aquilo que era novidade simplesmente deixou de ser esta grande verdade, e agora nada mais do que algo simplesmente comum. E o desafio é manter o comum sempre, diga comigo, é manter o comum sempre na prateleira do especial. É isso. É saber fazer de momentos que geralmente são costumais, são de sempre, bons momentos, dos quais, de fato, aos olhos dos outros iguais, para você, muito importante, marcante, decisivo e inesquecível. O que eu aprendi ao longo desse tempo sobre casamento? Que algumas coisas fazem a diferença. Cada um dos que estão aqui, especialmente aqueles que já trilham mais esse caminho, eu aqui com aquela jovem senhora, 25. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos têm 25 anos de casado assim? Levanta a mão. Ou 25? 25 ou mais? Pode levantar, levanta. Espera aí, vamos chegar lá, segura aí. 25, vai. 30. O time está funilando. 30 anos, pastor Edson. 33, eita, eu tenho medo desse número, gente. 33 é a idade do Calvário. Aí no 34 vem a ressurreição. No 33, 35, deixa eu ver. 35 anos de casado, parabéns. Deve ser uma façanha extraordinária. Parabéns, chegar no céu, olha, Jesus vai falar: vem cá, minha serva. Quanta paciência, hein? 39 anos de casado, quem será? Quem? Deixa eu ver. 39 anos de casado. Alguém com 40 aí? Então eu vou dar o prêmio para a irmã Meire. Cadê? 40 anos? 40 anos de casado. Não, tu não tem nem 40 de vida. Tu casou antes de nascer? 10 anos antes de nascer? 40 anos? 44 anos? 54? Não estou entendendo. 60 anos de casado? Como é que pode, gente? Aziz, e quanto? 40 também? Aqui, ó. Gosta de iPhone? Tu gosta de iPhone? É teu, parabéns, presente. Não? Ah, não? Então tá, presente de casamento dela. Tá. Você entendeu? Pessoas assim, por mais que tenham passado por momentos difíceis, carregam informação e ensinamento o suficiente para que qualquer um de nós consigamos chegar e viver pelo menos 40 anos de casado. São 40 anos de aprendizado. Que faculdade, em que escola? Meu Deus do céu. O que eu aprendi ao longo da vida? E isso tem feito uma grande diferença, e todas as vezes que eu posso compartilhar com pessoas, eu faço. Que existem algumas coisas muito importantes que, aplicadas dentro do casamento, vai fazer toda a diferença. Quer saber, irmão Bruno? Quer saber, Boiara? Primeira delas, por favor, Luke. Aqui. Hoje vai ser assim, quero compartilhar algumas coisas. Olha só, gente. Em geral, o casamento é muito complexo. Principalmente quando se trata de duas pessoas que vieram de duas realidades diferentes, sejam quais. Na maioria das vezes parece que ela veio de outro planeta. Você já percebeu? E ele também? Por que a palavra simplifique? Porque uma das coisas
uma das situações que trazem maior deficiência dentro do casamento é a falta de eficiência na comunicação. Gente, minha experiência como pastor, 25 anos casado e quase 25 de ministério, aconselhando pessoas. Pois é, são quase 25 anos, casei e fui para o ministério. Minha experiência quando se trata de casamento, a maior deficiência está na comunicação. Depois de tantos anos, você ainda não encontra dificuldade de falar algumas coisas? Você não tem que ensaiar, se preparar? Você não tem que criar um ambiente? Você não tem que dosar a quantidade de emoção na fala? E ainda assim você vai preocupado com a repercussão que aquilo vai soar naquele coração. Não deveria, mas é, e de fato nós acabamos estragando tudo quando nós falamos de uma forma que nós não somos entendidos. Quando nós, não fica fazendo assim, não fica fazendo assim. Eu estou falando assim, ainda bem que ela nem viu, está ali, Há uma necessidade de crescimento na parte da comunicação para que o casamento possa desfrutar dos melhores momentos. Não deveria haver restrição na comunicação. Mas tem coisas que as pessoas guardam anos no coração e não compartilham, porque não sabem como falar. Ou melhor, já até tentaram e descobriram que é melhor não contar. Deixa quieto, não vou falar. Cala a boca, menino. Se tu falar pro teu pai, você vai apanhar. Você entendeu? Casamento é um compartilho de tudo. Começando pela comunicação. Aonde há falta de eficiência na comunicação, há deficiência no relacionamento. Preciso pontuar isso. Não imaginei que ninguém assim da glória a Deus, aleluia. Você entendeu? Aonde há falta de eficiência na comunicação, há deficiência no relacionamento. A deficiência do seu relacionamento é definida pela falta de eficiência na sua comunicação. Já dizia o velho guerreiro, Chacrinha: alô, alô, Terezinha, quem não se comunica se estrumbica. De fato é uma verdade da qual, assim, muito engraçada, mas deve ser pontuada. Por isso a palavra aqui, como primeira chave, é simplifique. Simplifique. Para que tudo aquilo que em geral é muito complexo, diminua seu grau de complexidade para que nós possamos aumentar o nosso grau de eficiência dentro do relacionamento. O problema da falta de simplificação na comunicação coloca os indivíduos dentro do relacionamento em muito conflito, porque você tem que estar tentando adivinhar o que está acontecendo o tempo todo. Essa semana minha esposa aprontou uma pegadinha comigo. Pela primeira vez em 25 anos de casado. Deixa eu confessar isso, para ninguém achar também que é perfeito meu casamento. Pela primeira vez em 25 anos de casamento, eu fiquei preocupado quando ela disse assim: eu vou levar o Everton filho na escola, na volta eu quero falar com você. Mas eu nunca me preocupei com isso. Eu fui para o banheiro tomar banho, Raul. Fui tomar banho, friar a cabeça. Eu vou te explicar por quê, você vai entender. O que eu fiz? Por que ela quer falar comigo? O que eu comprei? Que eu não estou sabendo. Onde é que eu fui? Com o que eu falei? Não, meu casamento não tem essas coisas, mas quando ela chegou em casa, abriu o quarto, eu estava sentado na poltroninha assim que eu uso para colocar o
o calçado assim, já com a porta aberta. Ela, oi amor, eu falei, o que você quer falar comigo? Pode falar, estou preparado já. Coisas do dia a dia, mas a forma que ela falou, e eu disse assim, não faz isso comigo essa semana. Por quê? Agora eu vou te explicar por que eu fiz isso. Falei, não faz isso comigo essa semana. Por quê? Você esqueceu que meu pai está na UTI? Teve 2 AVC? Está com água no pulmão e o coração dele está lá ainda, com 20% de funcionabilidade. Eu achei que você ia falar que meu pai tinha morrido. Você entendeu por que eu fiquei assim? Meu pai recebe a notícia de que a mãe dele, que é minha avó, vai para a UTI, meu pai tem um AVC. Meu pai recebe a notícia de que a mãe dele acabou falecendo na UTI, meu pai tem outro AVC. Por isso, semana passada, eu nem quase vim para cá. Estava lá cuidando dele, dando banho, fazendo barba, levando ele para o banheiro, ajudando na alimentação. Falei, não faz isso comigo essa semana. Porque eu te conheço, se você quisesse dar uma notícia dessa, você ia preparar um ambiente. Simplifique. Ao invés de criar todo o texto e contexto para explicar uma situação, a comunicação eficiente, ela é facilmente entendida. Não espere que o outro adivinhe. Aí está lá assim. Aí você passa. Aí você volta. E ela está lá assim. Ou ela, ou ele, né? Está lá assim. O que foi, meu bem? No caso de alguns, amor. No caso de outros, cheiro. Tem mais alguma expressão que o pessoal usa aí? Deixa eu ver. Quer compartilhar comigo? Amor, bem, cheiro, o que mais? Vida. Oh, que lindo. Vida, legal. O que mais? É o quê? Querido. Ah, que doce. O que mais? Meigo. Quem falou meigo? Hã? Ah, meu bem. Que lindo. Mais algum? Mais algum? Hã? Chocolate. Oh, meu Deus. Cura o teu livro. Senhor, livra o teu servo da diabetes. Parabéns, filha. Os meus primeiros anos de casamento, eu chamava minha esposa de beija-flor. Eu achava que era bonitinho o bichinho. Hoje, na maioria das vezes, eu trato ela como minha senhora. Peguei o costume, minha senhora. Peguei o costume de meu bem, meu amor, mas quando eu me reporto a ela em relação a uma outra pessoa, conversando aqui, só um pouquinho que eu vou falar com a minha senhora e já volto. Acho que é Maria. Aí você passa, olha, e o meu bem, o que aconteceu? Nada, por quê? Não estou entendendo o que você está perguntando o que aconteceu. O que eu fiz, bom Bruno? O que eu comprei, aonde é que eu tive, com quem que eu falei? Qual que é o problema? A falta de eficiência nessas horas acaba trazendo uma grande dificuldade para esse momento aqui de relacionamento. Eu estou falando para os irmãos que eu estou tentando mostrar de uma forma prática aquilo que eu tenho aprendido. Então, assim, quando é eu, geralmente esse aqui da perna cruzada sou eu em casa, gente. Minha esposa nunca. Eu não me lembro uma vez só. Mas esse cara da perna cruzada bravo sou eu. Eu almoçar, não quero. O meu bem, fiz isso, não quero também. Aí o menino passa correndo, se eu puder já botar o pé aqui para ele cair, para ele parar de correr, porque está me incomodando. Baixa essa televisão, me dá o controle aqui. Depois dos 40 o controle vira videogame na mão da gente e vai trocando de canal, assim como quem está jogando, né? Não está vendo nada. O que eu aprendi? Que momentos assim, em relação a mim, é inevitável. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Eu não consigo ser emocionalmente estável. Depende do dia, gente.
Tem dia que é bela viola, tem outros que é pão bolorento. Tem dia que tudo dá certo. Tem dia que, pelo amor de Deus, já quando você vai sair de casa, o pneu está furado, irmão. E se parece que ainda está atrasado, tem um compromisso importante. O que eu aprendi? Simplificar o que eu estou passando e compartilhar com ela, pedindo algo muito importante que todo mundo deveria respeitar. Nesse dia, nesse momento. Diga comigo, me deixe. Fala assim, me deixe em paz. Pronto. Meu bem, olha só, eu digo assim, meu bem, eu não estou legal. Minha cabeça está cheia. Não é com você, então pelo amor de Deus, para nós não brigarmos, me deixe em paz. Pronto. Ela vai fazer a atividade dela, ela vai pegar o Everton Filho, como ela faz assim, deixa o teu pai em paz, não mexe com ele. Ao invés de se colocar na dúvida ou se apresentar como uma oposição, ela toma um posicionamento aonde ela me guarda de mim e ela se guarda de mim. Aliás, ela me guarda e ela se guarda. Deixa o teu pai em paz. Então eu passo meia hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes 1h30, às vezes até 2 horas, me remoendo do sofá. Aqui ó, gente, eu vou contar um segredo. Eu não quero contrariar um grande pregador quando fala de casamento, mas eu vou dizer para vocês, por favor, mulheres, esqueça a ideia da caixinha do nada. Toda vez que um homem está calado, pensativo, ele está resolvendo problemas tão sérios e tão importantes, e ele só está calado, pensativo, porque ele não quer compartilhar a dor e o sofrimento desse problema que ele está resolvendo. Tem caixinha do nada não, ai meu Deus, está no limbo. Nós estamos trabalhando aqui, ó. Nós estamos resolvendo coisas. Nós estamos pagando conta, nós estamos comprando coisas, nós estamos vendendo, nós estamos resolvendo. Nós estamos antecipando reuniões das quais nós vamos ter que fazer ou participar. Está trabalhando ali, você está, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Então a primeira coisa é simplifique. Não espere que o outro adivinhe o que está acontecendo. Conta para ele. E explica aquilo que você espera dele naquele momento. Fala, olha, me deixa quieto, me deixa em paz. Não espere que o outro simplesmente adivinhe. Aí você tem que ficar tentando a sorte. Você está bem? Você está com dor? Aí você olha assim, você cortou o cabelo, você fez a sobrancelha, você fez a unha. Não fiz nada disso. Eu só não estou bem. E gostaria que você me deixasse um pouquinho quieta. Pronto. Problema quase resolvido. Simplifique. Não espere que o outro adivinhe. Quando se fala da eficiência, da simplificação dentro da comunicação, existe um fator que eu aprendi ao longo da vida, e é exatamente esse que eu estou falando. Olha, saber falar não é tudo. Às vezes, homens e mulheres precisam saber calar. Porque tem gente que acha que cresce nessa capacidade de se comunicar e então se torna assim um belo contador de histórias. Alguém que fala e sabe fazer isso muito bem, mas saber falar não é tudo. É que nem a música, você percebeu? Canta, 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 e aí não tem resultado. Por quê? Porque o silêncio é muito importante. O silêncio é muito importante. Acelera, 120, 180, 220, 240, não para. Diminui a eficiência, porque a pausa é muito importante. Saber falar não é tudo, é preciso saber calar. Mas como saber falar? É quando também saber falar. Minha esposa está anotando tudo ali, eu acho que ela vai. Como que eu me torno eficiente simplificando? Não diga só o que você não gosta. Diga o que você gosta também.
Isso é tão importante, irmão. Irmãos, já fazem mais de 18 anos que eu como o mesmo feijão. E quando eu digo o mesmo, assim, marcas diferentes, feijão com a mesma qualidade. Eu, por exemplo, paranaense, casado com um paulista, então naturalmente nós comemos feijão branco. Aliás, arroz branco, feijão carioca. Então o ponto do arroz branco tem um jeito, é meio papo assim, meio aquele feijão em bloco, unidos venceremos. E o feijão um caldinho mais grosso. Sabe como que ela acerta todas as vezes? Todas as vezes que ela faz, ela acerta. Faz anos, Jéssica, minha esposa não erra. Desculpa a comparação, não estou tratando as mulheres por esse aspecto do lar, tá? Mas estou falando, simplifique. Sabe como que eu consegui manter esse padrão? Contando para ela, falando, que feijão bom. Amor, faz um favor, anota essa receita aí. Toda vez que você fizer feijão, você pode fazer assim. Fica muito mais fácil agradar quando se sabe como. Como? Esses dias um casal me procurou e disse: pastor, eu tenho vontade de socar a cara daquele infeliz do muro chapiscado. Oxa, irmã, tem uma coisa que ele faz, eu odeio. O quê? Ele me morde. Experimentou morder ele também? Porque às vezes ele só está mordendo porque ele quer ganhar uma mordida. Relacionamento tem muito disso. Ou então depois que ele ganhar uma mordida, ele vai parar de morder, porque ele vai ver o quanto dói. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já falou para ele? Eu já briguei com ele por causa disso. Não, eu estou perguntando se você já falou. Senta aqui. Preciso falar um negócio sério para você. O quê? Você gosta de ver o triste? Chateada? Não. Por que você me morde então? Porque toda vez que você me morde eu fico assim. Quando você quiser me ver triste e chateada, me morde. Sabe que ele vai morder? Quantos segundos eu levei para dar um conselho para uma pessoa melhorar a sua comunicação? Ai, cachorro! Não resolve. Simplifique. O que é bom também precisa ser pontuado. Toda vez que você pontua, você está consolidando algo, criando padrão. Gostou? Dá 10. Por exemplo, eu e minha esposa conspiramos. Felicidade em casa é conspirado. Depois de 25 anos, você não precisa ser espontâneo. Você sabe o que um e o outro gostam, você simplesmente vai e faz. Eu quando viajo, eu já compartilhei isso com os irmãos. E tem uma coisa assim que eu gosto, é de família. Isso me remete a um tempo da minha infância, onde isso acontecia na casa do meu avô, e eu achava lindo, por fazer parte de todo aquele teatro. Você vai entender. Uma das coisas que eu gosto é de ser recebido no portão quando eu fico dias fora de casa. Eu ligo: amor, estou chegando daqui 10 minutos. Corre para o portão e prepara todo mundo para me receber. Irmão, é coisa mais linda. Ela bota os cachorros sentados, verdade, ela segura o gato. Estou te falando, ela segura o gato. Ela pega o moleque, agora o moleque, porque a menina já casou. Ela pega o moleque, coloca o moleque assim. Aí eu estou virando a esquina, quando eu olho, está todo mundo lá no portão. Aí ela diz assim: ó, vai, teu pai está chegando. Aí ele: o pai está chegando, o pai está chegando, o pai está chegando, o pai está chegando. Aí eu abro a porta assim, ele corre, me abraça, ela vem e me beija, o gato me lambe, a cachorra me cheira. E eu, ai meu Deus, cheguei em casa. Sabe por que ela faz isso? Porque eu contei para ela. Eu gosto tanto de ser recebido na minha casa como quem está voltando para o lugar da onde eu saí. Eu gosto tanto quando você faz. Sabe o que eu faço? Na maioria das vezes, eu choro. Obrigado, meu bem. Depois eu lá no quarto falei: obrigado, meu bem. Nossa, que recepção. Isso é quando eu viajo, não é todo dia não, por favor. Está entendendo? Então fica muito mais fácil servir ou ao outro dentro desse quesito quando eu simplifico. Não fico esperando que o outro ou eu simplesmente adivinhe o que eu tenho que fazer. Fazer uma pergunta para as esposas.
Quem gostaria aqui? Quem tem um marido nota 10? Seja sincero, levanta a mão. Ó, aprenda com a pastora, ó. Ela não levantou. Não, eu falei, seja sincero, porque para 10, gente, sério, para 10 falta muito para mim. Eu devo estar assim, um 9,9.9, mas é brincadeira. Não, eu sou muito chato. Seja sincero, você vai ajudar. Se você já tiver nota 10, o que eu vou falar não vai valer para você. Então seja sincero mesmo. Quem gostaria de ter um marido nota 10? É isso aí. Não tem, você não tem. A prova de que você não tem é que você reclama dele. Aquilo que é perfeito, não tem como melhorar. Então, se dá para dar uma melhoradinha, é que ele não é nota 10. Vamos subir a nota do Alfredo? Precisa falar que nota o Alfredo tem, tá? Mas você quer subir? Gustavo, meu Deus do céu, bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Hoje tá osso, tá quente, né? Vamos subir a nota, Alfredo? Dá para melhorar, Jennifer. Como? Todo dia é uma prova. Casamento é uma prova. Não é uma provação, é uma prova, estou falando. Quer subir a nota dele? Casamento é uma prova? Dá cola para ele. Dá cola. Se você quer que ele seja nota 10, dá cola para ele acertar na prova. Pronto, eu vou dizer de novo, gente. Simplifica, pelo amor de Deus, não complica. Dá cola para ele. Cola nessa prova vale. É um acrescentando tanto na vida do outro que os dois crescem juntos. É isso que a Bíblia diz. Quando a mulher sábia edifica a sua casa, também é isso, tem mais coisa. Dá cola. Conta para ele o que baixa o score dele e o que aumenta. Ó, tu tá negativado comigo hoje, hein, negão? Teu nome está aqui no Serasa, no SPC, protesto de cartório. Hoje, ó, tu tá com tanto score comigo que você pode escolher o tipo de cartão de crédito que você quer. Aprovado. Financiamento e tudo mais. Você entendeu? Dá cola. Simplesmente simplifique. Não gaste a maior parte do seu tempo falando das coisas que você não gosta. Fale com bastante cuidado, mas sempre pontue. Uma das coisas que eu, ao longo desse tempo, aprendi que é muito eficiente para fixar padrão no coração é gratidão, irmãos. Toda vez que você agradece, no meu caso e dela, eu estou dizendo assim: gostei tanto que eu estou te pedindo para você fazer de novo. Agradeça. Não tem assim, não faz mais que a tua obrigação, gente de Deus. Você diminuiu o padrão da próxima ação em relação a essa gratidão. Pratique gratidão. Reclamar é fácil, difícil é agradecer. Diz que um dia uma jovem senhora, uma senhora, colocou a mesa para o marido e os filhos feno. E eles sentaram e se assustaram, porque que tinha capim seco ali. E ela disse assim: olha, eu cozinho para vocês há tantos anos e vocês nunca falaram nada, se está bom ou ruim, que eu achei que vocês comem qualquer coisa. Está gostoso? Obrigado. Se quiser, não é obrigatório, Deus te abençoe, mas olha, meu Deus, eu digo assim, olha, eu vou comendo. Eu gosto muito do pastor Lucas Marcelino, cadê ele? Ele é o cara mais expressivo em relação à comida. Ele é incrível, né, pastor Aline? Ele come, ele faz assim, ó. Assim, ó. Eu acho bonito ele assim. Aí coloca no. Eu falei, olha, precisa aprender isso. Segundo, vamos adiante. Melhorando ainda a questão da comunicação, vai lá? Olha que legal. Não o quê? Não grite, gente. Meio apagadinho, mas dá para ver, gente? Quer ter uma comunicação eficiente dentro do casamento? Não grite. Gritou? Acabou. Não grite.
A necessidade de gritar só revela que a maior necessidade do momento é simplesmente calar. Você quer ser ouvido? Não grita. Gritou, acabou. Se for homem, não escuta mais nada dali em diante. O disjuntor do relacionamento cai na hora. Não grite comigo. E o inverso, como diz a pastora Bárbara, o contrário também é verdadeiro. Eu gosto dessa frase dela. Entendeu? É muito difícil conter esse ímpeto, não extravasar com tanta veemência essa necessidade de fala. Manter a calma é um exercício quase impossível nessa hora. Mas assim, quer ser eficiente, por favor, melhora o teu argumento, mas não grita. Por quê? Porque o grito contamina o ambiente em que você está. Você já notou que fica um ambiente ruim? Fica um ambiente difícil? Fica um ambiente pesado? Você já notou que as crianças que estão ali participando daquilo ficam no canto acuada? Elas não sabem assim se vai, como é que vai terminar, porque todo mundo aos gritos e berros e xingos e vozes altas estão falando, então fica aquela coisa ruim. Esse dia eu entrei no comércio, tinha uma pessoa corrigindo outra e fazendo isso de uma forma muito feia, muito feia. Muito feio. Hoje atenção, hoje a lei em relação à questão trabalhista, não é só, gente, patrão dando as contas para funcionário sem direito a nada. Também é patrões sendo processados hoje por esses tipos de conduta e comportamento. Mas o ambiente estava tão ruim, eu não sei o que eu ia comprar ou se eu ia comer, não consigo lembrar agora. Eu sei que quando a pessoa veio me atender, eu disse: não, eu não quero nada, não, eu não quero nada. Não, senhor, que desejo? Não quero. Aquele ambiente que eu encontrei quando eu cheguei estava tão pesado que anulou o desejo que eu tinha de comprar algo. Eu falei: não, desculpa, cheguei na hora errada, me perdoa, estou saindo. Vai que sobra para mim, eu não sei. Você entendeu? Quando você altera a sua voz, nesse momento de discussão, você cria um ambiente de impossibilidades para o conserto. Eu nunca vi ninguém ficar bem gritando. As coisas tendem a melhorar quando o volume de voz diminui. Não, eu te amo mesmo. Eu também, seu palhaço. Não vivo sem você, tá vendo? Não resolve. Não grita. Pastor, é fácil? Não é não, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos adiante. Segunda chave, a terceira. Olha isso. Eu falei quarta-feira. E, gente, é uma pegadinha, tá? Então, se você não quiser responder, não precisa. Se você tiver coragem, você está entregando algo que acontece lá. Momentos de necessidade de conserto, na maioria das vezes, antes da preocupação de consertar uma situação, é só uma disputa para ver quem tem razão. Já percebeu? Você nem quer consertar nada ainda, você quer demonstrar que você tem razão. Aí eu pergunto assim: quem é que tem razão lá na tua casa? Que geralmente, quem mais tem razão? Quem? Você? Meus pêsames. Sabe quem mais tem razão? Quem mais tem orgulho. Não é o caso do Gustavo aqui, por favor. Ele foi um bom participante teatral, porque ele já sabia da resposta. Ontem até ele falou que era Vitória, querendo favorecê-la. Hoje ele mudou de ideia, falando que é ele. Parabéns. Você continua com a razão, Vitória. Você está entendendo?
A disputa pela razão só revela o quanto de orgulho a pessoa carrega. Muda o que está com a razão? Resolve o que foi criado com a situação? Pelo contrário, gente, olha só, a razão tem uma companhia, e sabe como é que é o nome dela? Solidão. Quanto mais razão uma pessoa tem, mais sozinho ela anda. Já percebeu? Que os cheios de razão, os moralistas, quanto mais razão ele tem, mais as pessoas se afastam. As pessoas gostam de gente que não tem muita razão, de gente que tem compreensão, de gente que tem humildade, de gente que para ouvir, de gente que para entender. É verdade. Quanto menos razão, mais eficiência no relacionamento ou nos relacionamentos. Talvez boa parte da dificuldade que exista de se relacionar com você é por conta do excesso de razão que você precisa ter. Diminui a sua razão que você vai aumentar a sua eficiência em comunicação e relacionamento. As pessoas vão se sentir mais à vontade de falar coisas que vão agregar e acrescentar na sua vida. Diminui a sua razão que você vai aumentar a quantidade de pessoas à sua volta. É verdade. Sabe como é que é o nome da cama da razão? Que a razão tem uma cama, sabe como é que é o nome? Sofá. Minha esposa é especialista nisso. Quer dormir comigo ou quer dormir com a razão? Aí eu quero dormir contigo. Na sala nem ventilador não tem, você imagina, irmão? Aquele sofá com aquele nó, aquele negócio no meio das costas, assim, ó. Você acorda no outro dia duro. Está entendendo? Diminui a tua razão. Você não precisa estar certo. E olha, sinceramente, se você estiver, a Bíblia diz que o forte tem que suportar o fraco. E não estou dizendo que você sempre é o forte, mas talvez por entendimento e compreensão, a melhoria da situação, você abra mão de mostrar que você tem razão para permanecer ali em meio à comunhão do casamento. Diminui a razão. Ponto. Tá bom. Concordo. Preciso ir adiante. E eu considero essa parte mais importante, o último cartaz para mim. Ai, como as pessoas precisam entender isso dentro do casamento. Na maioria das vezes, não em números, em porcentagens, mas em meio às dificuldades. A minha experiência me faz assistir pessoas dentro do casamento competindo umas com as outras. Uma necessidade de colocar o outro, rebaixar, uma necessidade de humilhar, uma necessidade de uma vida solo, uma necessidade de uma vida à parte, uma necessidade excessiva. O casamento não te dá direito de exceder na privacidade. Uma necessidade excessiva de privacidade. Tem gente que aí agora assim, ó, irmãos, eu às vezes eu escuto o que as pessoas pensam. E não sei porquê, mas é como se alguém falasse assim: pastor, fala para ele ou para ela assim, ó, se eu posso não olhar o celular. Se não tiver nada de errado, não tem porquê não olhar. Qual que é o problema? Uma necessidade excessiva de privacidade. Casamento, infelizmente, te roubou esse momento. Agora tudo é dois. Salvo algumas exceções que se restringem ao número 2 no banheiro, mas tem gente aqui que eu estou sabendo que até nessas horas se encontra. Está valendo? O resto é 2. A 2. E não estar atento simplesmente a isso vai colocá-lo de um lado e ela de outro. E ao invés de você fazerem força na mesma direção, vocês estarão fazendo força um contra o outro. Gente, o sucesso de um e o insucesso do outro ainda não é vitória para vocês.
Casamento é você decidir quem vai vencer com você, quem vai lutar com você, quem vai vencer com você, quem vai subir no pódio com você, quem vai ser reconhecido com você, quem é que vai desfrutar daquilo que você está conquistando, seja homem ou seja mulher, não importa. Só não pode haver competição, porque se há competição, então vai haver uma satisfação muito grande no coração em relação à derrota do outro. Tá vendo? Eu não te falei que você ia quebrar a cara? Eu não disse que ia dar tudo errado? Onde é que está o prazer nisso? Se deveria estar chorando e lamentando junto. Onde é que está a satisfação? Se ele perder, irmã, olha para mim. Se ele perder, sabe você? Perdeu. Mas se ela perder, irmão, sabe você? Infelizmente, perdeu o playboy. Perdeu também. Quando os dois estão do mesmo lado, como devem ser. Ah, meu Deus do céu. Então um levanta o outro quando precisa, um fortalece o outro, um consola o outro, um ajuda o outro. Eu disse algumas vezes para os irmãos e continuo repetindo, que apenas uma vez, de verdade, ao longo desses 25 anos de ministério, eu pensei em desistir, e eu pensei mesmo. Gente, vocês não têm ideia o que é ser pastor. Ser pastor é só para dois tipos de pessoas, ou loucos ou tolos. Louco demais para entrar nessa, ou tolo demais para não ter nem noção do tamanho da confusão que você está entrando. Ser pastor não é fácil. Todo mundo tem os seus problemas. O pastor tem de todos. Você não tem ideia o que é ter autorização para cuidar da vida dos outros. Porque tem gente que está passando luta porque está cuidando sem autorização. Pastor recebeu autorização para cuidar da vida dos outros. Você não tem ideia o que você carrega, o quanto você de fato precisa orar. Você nem imagina o tamanho da preocupação, e isso ainda tendo que lidar com um monte de situação. Mas eu era novo, não sou mais. Eu era imaturo, acho que ainda não sou mais. Eu tive que lidar com um tempo muito difícil. E quando eu olhei para aquilo, eu disse assim: o quê? Espera aí. Tudo isso para isso? Estou fora, já era. Ah, mas tá, que eu vou ficar mesmo me preocupando com o problema dos outros. Aquilo bateu um desgosto, uma tristeza, uma aflição no meu coração, que eu fui ao lugar de existência. De verdade, gente, quando eu faço aqui o teatro, eu vou fazer de novo para você entender. Isso aconteceu. Eu me joguei no chão e comecei a espernear. Ah, eu não quero mais esse negócio de igreja. Estou cansado de crente. Eu fiz isso. Mas me joguei, nunca fiz isso, a única vez. Aquela moça, bolsinha do lado, falou assim: já terminou? Acabou o piti? Não foi com esse homem que eu casei, não. Te levanta daí, rapaz, e vai fazer o que Deus chamou. Sim, senhora, já vou já. Quando os dois estão do mesmo lado, um luta para que o outro não pare. Quando um para, o outro carrega. Enquanto o outro carrega, descansa, para que daqui a pouco, quando o outro parar, ele troca o lugar e joga nas costas e segue adiante. Sabe o que é companheiro? Um país como o nosso, uma palavra um pouco usada de forma errada, como muitas outras no Brasil. Companheiro é diferente de companhia. Tem companheiro e tem companhia.
Companhia é aquele tipo de pessoa que está com você ali por conta de fatos e circunstâncias. Sabe assim, quando tudo está bem? Está lá. Sabe quando tudo está dando certo? Está lá. No dia da vitória? Está lá. No dia dos despojos, vamos repartir com quem está conosco? Está lá também. Isso é companhia. Companhia é um tipo específico de pessoas que é seletiva à circunstância. Ela está com você porque você está bem. Isso é companhia. Sabe o que é companheiro? Companheiro é aquele tipo de pessoa que está com você em todo momento, em toda circunstância. Companheiro é aquele que é companheiro, aquele que come pão com você, e não importa o pão que seja. Às vezes houve dias, desculpa que eu vou falar, não é literal, tá? Mas houve dias que você sabe que quase você comeu o pão que o diabo amassou, e a pessoa que está sempre com você, sempre esteve lá. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza. É isso que nós precisamos pontuar. Gente, aprenda, estamos do mesmo lado. Deus quer nos levar a esse lugar de profundidade e entendimento, onde essas verdades são fatores determinantes que vão fazer a diferença. Pastor, é tão simples assim, parece? Eu sei que não é. Mas quem está atento e pontua essas coisas vão desfrutar delas de uma forma sobrenatural. Fique de pé um pouquinho comigo, por favor. Uau! Uma das coisas que precisam diminuir quando se fala de estar do mesmo lado é essa intenção de autopreocupação. Irmão, diminua a preocupação com você e aumente com a sua esposa. Esposa, diminua com você e aumente a do seu esposo. Porque todas as vezes que você faz isso, você nunca entra em conflito. Você nunca vai entrar em conflito quando você se mostrar mais preocupado com ela e ela com você. Vocês sempre vão estar de acordo. Sempre vai haver gentileza, sempre vai haver essa ação de dar ao outro preferência. Nós aprendemos a respeito disso de uma forma tão errada, que hoje eu não vou fazer pegadinha com ninguém, tá? Mas se eu perguntasse aqui para a maioria das pessoas por que você casou com ela, pensa, eu vou falar a tua resposta, vai. Perguntei, não responde, só pensa. Por que você casou com ele? Por que você casou com ela? Você daria a resposta mais egoísta que existe. Você falaria pensando em você. Você diria assim, ó, porque eu amo ela ou eu amo ele. Se é eu amo ele ou eu amo ela, você não casou pensando nem nele e nela, você casou pensando em você. É porque eu amo, por isso que eu casei. Ah, você casou pensando em você. Não é porque ele me ama de uma forma tão grande e linda. O texto em que nós lemos não tem a ver com o quanto Deus se ama ou o quanto Deus espera ser amado. Diz, porque Deus amou você. Você está entendendo? A resposta mais egoísta é porque eu te amo. Aí assim os mais bonitões da igreja, para casar com a que ele ama, teve que dar um monte de fora naqueles que amavam ele. E dentre tantas que amava ele, ele escolheu essa simplesmente por uma única questão, porque eu amava ela. Não é egoísta isso? Nós precisamos aprender a melhorar os nossos argumentos em relação aos nossos sentimentos para fortalecer os nossos relacionamentos. Você vai ter que dar essa resposta essa semana para essa pessoa que está com você. Por que você casou com ela? Por que você casou com ela? E agora?
Se for só porque eu amo ela, é porque a resposta ainda é muito egoísta. Eu não vou te dar cola para isso. Te vira, negão. Se vira. Mas você vai ter que dar essa resposta. Que ainda seja pautado no amor, né? Não seja nem outras coisas que o tempo, a traça e a ferrugem consomem, diz a Bíblia. A traça e a ferrugem consomem. Está entendendo, irmãos? Deixa eu dar uma última estatística aqui. Essa é a mais engraçada. As mulheres que são consideradas mais felizes, minha esposa está inclusa nesse quesito, são as mulheres que casaram com homens feios. É pesquisa comprovada. Eu aqui. Ô Stephanie, ô chocolate, hein? Ô chocolate. Você é bonito, rapaz. Por dentro aqui, meu Deus, tem muita beleza oculta. O quê? Não ri não. Isso aqui é alto padrão. É pesquisa comprovada. As mulheres mais felizes são aquelas que casaram com uns homens mais feios. Quanto mais bonito o rapaz, menor o índice dentro desse grupo de felicidade das mulheres. Sabe por quê? Porque beleza, irmão. Beleza. Irmão, invista na beleza da tua esposa. Invista na beleza dela. Não é que você tem que andar todo largado, pelo amor de Deus. Mas invista na beleza dela. Deixa ela ser a bonita da casa. Seja você o homem, o protetor, o ajudador, o cuidador, o orador, o pastor, o intercessor, o protetor. Isso, invista na beleza. Isso aí, é isso aí. É isso aí. Bonito, hein, pastor Edson? É isso aí. Eu quero orar por pessoas essa noite que têm coragem de reconhecer assim: olha, pastor, eu preciso de casamento, eu preciso de oração no meu casamento. Eu quero orar por pessoas que têm coragem, por casais assim tão ousados e corajosos que querem nessa noite, sentem a necessidade, e isso me vem muito forte ao coração, de uma renovação de aliança aqui no altar. Pastor, ora por nós, eu quero renovar minha aliança. Eu tive que fazer isso muitas vezes, tá, Ney, Rafa? Muitas vezes. E olha, eu vou contar um segredo para vocês. Sabe como que eu consegui ficar 25 anos casado com a mesma mulher? Casando muitas vezes com ela. Algumas vezes eu disse: olha, deu, não é porque eu sou pastor, irmão, porque eu sou anjo. Pelo contrário. Algumas vezes eu disse para ela assim: ó, deu tudo errado, vamos começar de novo, vamos. Um dia estava tão difícil, nós estávamos no meio de um conflito assim, ó, recém-casado, era o segundo, terceiro ano, uma pensa a briga. Meu Deus do céu, gente, você já percebeu que as piores brigas são pelas menores coisas? As piores brigas são pelas coisas mais bobas. Quando você olha assim, você fala assim: peraí, tudo isso aqui por causa disso aqui. Aí eu tô lá, nós estamos casados assim, e aquela briga, aquela mulher braba ciscava assim, ó, braba. Eu tava quase devolvendo para a mãe dela. Verdade, vocês também estão precisando? Eu não pensei, não imaginei. Jesus amado, fim do mundo. Tá bom, brincadeira. Mas o pastor Edson briga e nós dois, e daqui a pouco é como se eu assistisse aquele cenário assim fora de mim, sabe, assim como se você é como se eu saísse de mim e assistisse sobre aquele momento. Eu falava assim: ó, olha o que está acontecendo dentro de casa. E ela falando, e eu falando, e eu assistindo, ela falando e eu falando. Quando eu voltei em mim, eu entendi o que estava acontecendo. Eu disse para ela: só um pouquinho, meu bem, dá licença. Eu fui até a porta. Nós estávamos na sala, eu fui até a porta. Eu abri a porta de casa, virei para dentro de casa e disse assim: não é ela está aqui. Eu falei para cá: Satanás, você não tem liberdade nem espaço na minha casa. Você entrou aqui de forma sorrateira e está causando tudo isso. É por isso que agora eu te repreendo e te expulso do meu lar.
Você não mora aqui, você não é bem-vindo aqui. Esta casa é do Senhor Jesus, esta casa é dele. Agora, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, irmão. É como se ele saísse assim, ó. Quando eu senti que ele saiu, eu disse assim, ó: e todas as vezes que você vier na minha casa, você vai ganhar a porta na cara. Pá! Bati a porta. Eu olhei para ela assim, e ela olhou para mim assim. Nós precisamos discernir o que é corriqueiro do dia e o que é espiritual. Tem muita coisa acontecendo porque pessoas ainda insistem em não amadurecer, mas tem outras acontecendo porque é espiritual e você não está discernindo. Escute o que eu vou falar. O diabo ataca o teu casamento para que a base daquilo que é o ser espiritual, o ser físico, o ser biológico e o ser emocional também esteja abalado. Você não vai encontrar, você não vai encontrar um vendedor mal sucedido que tem um casamento bem resolvido. Você não vai encontrar um pastor bem sucedido que não tenha um casamento bem sucedido. Parte daquilo que você é e toca tudo está relacionado ao seu relacionamento. Quer prosperar, minha irmã? Cuida bem do teu marido e você vai ver com o que ele vai voltar para casa. Tem muito acidente de trabalho que acontece porque o homem está com problema no casamento. O nível de percepção e atenção diminui. Eu sou péssimo motorista com alguém discutindo do meu lado. Ah, mas meu pé fica pesado do freio no acelerador. A porcentagem de acontecer acidente aumenta assim de uma forma muito gradativa. Não discute comigo que eu estou dirigindo. Você está entendendo o quanto isso faz a diferença? Quer aumentar o teu sucesso? Administra melhor teu relacionamento. Você é tão bom administrador, você é tão bom ensinador, você é tão bom profissional. Você ensina os outros. Aplica isso dentro do teu casamento. Olha para a vida da sua esposa como alguém que precisa de investimento. Olha para a vida do seu marido como alguém que precisa de investimento e cuidado. Vou investir na tua vida. Você vai ser um sucesso. Minha esposa, eu não aceito um homem fraco nem fracassado. Ô mulherzinha, irmão, eu não aceito um homem fraco nem fracassado. Se eu demoro um pouco mais para sair para o meu dia a dia, para a minha labuta, o meu trabalho é lavando, você não vai trabalhar não, rapaz? Tem moleza em casa não. É sopa de pedra, não é de minhoca. Que moleza, sopa de minhoca, não. Deus não deu ao homem o poder de acalmar uma mulher. Quem consegue aqui? Fala para mim. Não, seja sincero, irmão. Cadê esse homem que eu vou te dar o microfone? Você vai dar uma aula para nós. Como é que acalma uma mulher quando está brava? Consegue? Consegue? Tu consegue? Consegue, pastor Chico, acalmar uma mulher brava? Consegue, Lucas? Mas quantos minutos demora para uma mulher acalmar um homem bravo? Perigoso! Calma, meu bem. Desacelera. Diminui tua fala. Você está excedendo. Não é que fizeram isso. Tá bom. Como diz a minha. Respira um pouco. Aí você está falando assim. Não é que, na verdade, Você entendeu? Pastor, meu casamento está acabando. Vou te dar essa ferramenta. Ah, você está de pé, mas eu estou com todo. Então, beleza. Você já me conquistou ela uma vez? Conquista de novo, você sabe. Você sabe, rapaz. Agora você tem a informação privilegiada. Você conquistou lá quando você não conhecia. Imagina agora conhecendo. Você sabe.
É muito mais fácil conquistar pela segunda vez do que pela primeira. Você já sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que não é. Pronto. Só não faça com que tudo isso caia num comodismo, pensando que está tudo resolvido, porque não está. Não está. Para a vida de alguns aqui, ó. Eu profetizo que hoje você vai chegar na tua casa, vai ter até avivamento. Vai ter até avivamento, verdade, aqui ó, no teu coração. E vai transbordar por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus essa noite está estabelecendo isso. Vocês que estão aqui, eu quero orar com vocês. Intercessores, me ajudem. Pastores, me ajudem. Ministre sobre a vida dela. Ministre sobre a vida dele. Já faz tempo, eu sei, mas se você não pediu perdão, você precisa. Tempo não cura ferida emocional, precisa de tratamento. Então você sabe aonde você errou. Ó, tem uma atmosfera aqui sobre um ambiente de ministração. Então, se é necessário, por favor, fala assim: eu quero te pedir perdão. Me perdoa, fala: me perdoa, me perdoa. Me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo que eu não fiz, me perdoa por ter deixado a desejar. O tempo não resolve. Tem gente esperando o tempo curar. Tempo não resolve ferida emocional, gente. Pelo contrário, dependendo a ferida, cria traumas que refletem em outras áreas. Então talvez seja importante você pedir perdão. Pastor, quantas vezes eu tenho que pedir perdão até que a pessoa consiga ter perdoado? Por isso que algumas vezes na França eu já pedi perdão 10 vezes. Não foi suficiente. Pedido de perdão é alguém que derrama um remédio. Você ainda não derramou o remédio suficiente para que isso que você causou cure a ferida que você fez. Então você vai ter que pedir perdão de novo. Já conseguiu me perdoar? Olha, eu não consegui ainda. Me perdoa hoje, amanhã. Já conseguiu me perdoar? Olha, estou quase conseguindo. Me perdoa mesmo. Já conseguiu me perdoar? Me perdoa, me perdoa. Só não precisa pedir mais. Meu coração está em paz. Pede de novo, se é necessário. Pede de novo, fala: me perdoa. Me perdoa. Quão tolo, tola eu fui. Me perdoa. Não deixe esse coração ir para longe de você. Não permita com que esse coração vá para longe do seu. Que oportunidade importante. Vem cá, meu bem, vem cá, te orando e celebrar-se agora com poderoso és, grandioso.
esposa ou casamento. Tem muito casamento sendo destruído por conta disso. Prioridade é marido, não é filho. Escute, pai, não coloque seus filhos acima do seu casamento. Não faça dos seus filhos motivo de discussão dentro do seu casamento. Deus me manda dizer isso para pais aqui. Não faça isso no seu casamento. Não questione a autoridade do seu esposo ou esposa. Converse depois. Se você não concorda com a fala ou com a correção, não faça isso no ato, porque você está tirando dele ou dela a autoridade. E quando você faz isso, você também está perdendo a autoridade. Isso gera filhos inconsequentes, indomáveis. Aqui andará gabadaiana sua bacabacalabagai. Não dispute. Anda ele nessa daqui anda ribeca mandará bacaba. Lenda. Ensina seus filhos a admirarem, mulheres, ensine seus filhos a admirarem os pais que têm. Os filhos só admiram os pais quando as mães ensinam. Sabe por que os filhos hoje estão crescendo com um problema grave de paternidade? Porque as mães não estão ensinando os filhos a admirarem seus pais. Mostre para ele o horário que ele sai, o horário que ele chega. Diga por que o pai, sabe por que o pai está cansado? Porque o pai está cuidando da casa, porque o pai está cuidando da gente. Sabe por que o pai está estressado? Porque o pai passou o dia todo no trabalho, porque o trabalho do pai não é fácil. O pai da mesma forma, tenha paciência com a sua mãe. Sabe por que a tua mãe está cansada? Sabe por que a tua mãe está nervosa? Porque o dia dela não é fácil, a tua mãe está lutando por nós. Ensine-os a amar os pais. Não tem como você pedir para te amar, tem como você ensinar a amar. Ensina a amar. Senta. Se você nunca sentou para falar bem do teu esposo ou esposa para o teu filho, começa a partir de hoje. Quem não senta para falar bem, senta para falar mal. Mas teu pai, né, também. Mas tua mãe também, né? Meu Deus do céu. O que vocês estão fazendo com o coração dessas crianças? Por que vocês estão destruindo eles dessa maneira? Muitos deles vão crescer desiludidos com família, vão crescer desiludidos com casamento, vão crescer desiludidos com vida, porque a pior experiência social que muitos deles estão tendo é na infância, dentro das suas casas. Que a elevassa, tu e a lena canto sorrebe que amacai. Famílias fracas, uma sociedade fraca. Famílias fracas, uma igreja fraca. Deus essa noite está fortalecendo aquilo que Ele estabeleceu. O primeiro relacionamento que Ele estabeleceu, depois do dele com o homem, foi o do dele com uma mulher. Você precisa dizer para tua esposa o quanto ela é importante. Você precisa ministrar no teu esposo. É isso aí. Guerreiro, determinado. É isso aí, varão poderoso. É isso daí, varão guerreiro. É isso daí. Pai, no nome de Jesus, meu coração é tomado por preocupação, por isso a ministração. Tempos modernos não podem apagar aquilo que desde os começos do tempo foram estabelecidos. Eu oro essa noite e creio que a Tua palavra, Senhor, é como uma profecia de cumprimento sobre aqueles que aqui estão. Casamentos fortes, casamentos blindados, fortalecidos, pessoas bem guardadas. Deus, em nome de Jesus, toda força opressora, opositora às famílias, especialmente aos casamentos, seja banido, detido, repreendido, cancelado e anulado pelo poder do nome de Jesus. A partir de hoje, aqueles que estão sob influência maligna, satânica, que tem empurrado a um nível de discussão, a um nível de vício e prostituição, todos aqueles que estão pelo poder do nome de Jesus,
O Espírito Santo me manda orar sobre influência de pornografia. Seja cancelado e anulado. Eu oro agora para que a tua alma comece a criar repugna, comece a criar nojo. Eu oro agora para que isso seja banido, para que isso seja repreendido da tua vida, porque senão isso vai destruir a sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro famílias saudáveis, famílias muito bem estabelecidas, pais que são exemplo para os seus filhos, pais que são uma grande diferença, pais que fazem a diferença pelo poder do nome de Jesus. Irmão, a partir de agora você assume o lugar de padrão. Teu filho olha para você e quer ser como você. Teu filho não vai querer ser melhor do que você. Teu filho vai querer ser como você é. Teu filho vai dizer: eu quero ser como meu pai. Tua filha vai dizer: eu quero ser como a minha mãe. É assim que eu quero ser. Eu vejo como ele vive, eu vejo o que ele faz, eu vejo como ele é, e eu quero ser assim, dessa maneira.